Muito boa noite, queridos alunos do Método Direito para Ninjas, como vocês estão? Espero que estejam todos muitíssimo bem. Vamos iniciar hoje, então, aqui os nossos comentários sobre os lançamentos do dia, tá? Bom, vamos lá. Pessoal, hoje nós lançamos as novas edições do... Deixa eu desligar aqui a música. Bom, pessoal, hoje nós lançamos as novas edições da legislação mapeada de direito ambiental, urbanístico e agrário. Tá? Todas as leis estão já disponíveis para vocês ali na plataforma do Método Direito para Ninjas. Nós fizemos, inclusive, uma ampliação. Esse módulo de direito ambiental já era um módulo bastante robusto, e nós inserimos outras leis ali que apareceram em concursos públicos e ainda não estavam ali disponíveis. Então, nós disponibilizamos para vocês, tá? Então, vamos lá. Olha só, inclusive as resoluções do CONAMA, nós estamos... Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio? Espero que esteja tudo bem. Eu estou utilizando uma outra ferramenta aqui para transmissão ao vivo, pela primeira vez, e vamos ver se deu tudo certo. Bom, inclusive as resoluções ambientais, tá, do CONAMA, nós disponibilizamos também para os alunos, que são muito importantes, tá, sobretudo as resoluções, a resolução 01, a 09 e a 237. Todas elas estão mapeadas, então, nos dispositivos que são os mais cobrados para concurso público e OAB, tá bom? Lei Complementar 140 de 2011, Lei do Licenciamento Ambiental também, nova edição, já disponível para os senhores. Lei de... Agora vou em ordem da mais nova para a mais antiga, tá? Olha só o que nós temos ali disponível. Lei da Regularização Fundiária Rural e Urbana. Essa lei não cai tanto assim, tá? Lei da Biodiversidade, é uma lei razoavelmente importante. O Estatuto da Metrópole, uma lei importante, não tão importante assim, comparado à Política Nacional do Meio Ambiente, tá? E o Estatuto da Cidade, por exemplo. Lei da Política Nacional da Mobilidade Urbana. Nós temos também a Lei da Política Nacional da Segurança de Barragens. Olha isso, pessoal, até essa lei é uma lei que é raríssimo cair em concurso público, mas ela está mapeada por quê? Porque apareceu já eventualmente em uma prova das carreiras jurídicas, então ela está mapeada ali para vocês, tá? Vale sempre a pena dar uma olhada nessas leis. Se essas leis aparecerem no edital dos senhores, vale sempre a pena conferir, dar uma olhada quais são os dispositivos que apareceram em determinada lei, tá? Nós temos também a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa é uma lei muito relevante, muito importante, tá? Deem uma olhada. E, se eu não me engano, inclusive para quem vai fazer a prova do Ministério Público de Minas Gerais, essa é uma lei muito importante. E caem sempre os mesmos dispositivos. Sempre os mesmos dispositivos são os mais cobrados. Em todas essas leis, pessoal, todas elas, são sempre os mesmos. Por isso que não adianta estudar a lei integralmente. Vai perder tempo. Algumas leis são gigantescas, inclusive, tá? Vão perder tempo. Foquem a energia, foquem o estudo naqueles dispositivos que são os mais cobrados. Não tem erro, ok? Nós temos também, então, a Lei da Política Nacional sobre Mudança Climática, Lei do Fundo Nacional sobre Mudança Climática, Lei da Política Nacional do Saneamento Básico, Lei do Bioma Mata Atlântica, Lei da Gestão de Florestas Públicas, Lei da Biossegurança, Estatuto da Cidade, a Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza, uma lei muitíssimo importante em todas as provas em que é cobrado direito ambiental. Fiquem atentos, são sempre os mesmos dispositivos também que são os mais cobrados, ok? O que mais? Quais são os novos lançamentos também? Lei de Educação Ambiental. Aposto que aqui 99% dos alunos não estudam isso.
Lei da Educação Ambiental, Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos, pessoal, essa é uma lei 9.433 de 97. Essa é uma lei muito, mas muito importante. Sempre os mesmos dispositivos são os mais cobrados em concurso público. Sempre. Essa é uma lei que 99% dos concurseiros não estudam. E ela pode fazer uma grande diferença na sua preparação. A gente tem uma premissa muito forte no direito para ninjas. Você vai ver aí, todos os professores, cursinhos vão falar assim para você. Você não precisa estudar, você não tem que estudar o edital inteiro, ninguém consegue estudar o edital inteiro de um concurso público. É claro, estudar sem nenhum critério é impossível, mas a nossa premissa muito forte é possível sim ver todo o edital, e é importantíssimo ver todo o edital para fazer uma prova de concurso público. Por quê? Porque algumas leis, 99% dos concurseiros não vão estudar. Um exemplo, um grande exemplo é essa Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Essa é uma lei, ela despenca em concurso público, sobretudo das carreiras jurídicas, magistratura, Ministério Público, inclusive procuradorias. Ela despenca. Então, tem que dar uma olhada nessa lei para fazer a prova. O que vai acontecer? Você vai conseguir estudar essa lei em coisa de 40 minutos, meia hora, 40 minutos, e você vai estar absolutamente, totalmente habilitado para fazer qualquer prova de concurso público que cair esse tema. Eu garanto. E aí, como que você vai saber se vai acertar ou não? Poxa, é só estudar ali o que tá, os dispositivos que estão efetivamente mapeados e clicar para fazer a questão. Eu acho que eu vou tentar até abrir aqui um mapeado aqui para mostrar para vocês, tá? Então, aliás, eu vou dar até esse como exemplo, tá? A Política Nacional dos Recursos Hídricos. O que mais? Nós temos a Lei da Reforma Agrária, uma lei muito importante. Ninguém estuda essa lei e essa lei, ela cai. O que mais? Lei da Política Nacional de Gerenciamento Costeiro, tem coisa que cai ali. E é importante ver essas leis, pessoal, porque essas leis aqui, a Política Nacional de Gerenciamento Costeiro, é uma lei, se eu me lembro aqui de cabeça, é uma lei média, longa, um pouco longa, mas é meia dúzia de artigos que são cobrados no concurso público. Você vai focar nesses, apenas nesses, só esses, tá? Os concursos públicos, eles não vão inventar a roda, eles vão continuar fazendo o que sabem. Eles não vão trazer coisas mirabolantes. Vai cair exatamente aquilo que está já no banco de dados das bancas de concurso, tá? E aí a gente vai falar também um pouquinho da FGV. Eu queria até aproveitar essa live para falar um pouquinho da FGV aqui para quem vai fazer prova do ENAM, ou a gente está vendo que a FGV ela tá bastante cotada ali para fazer muitos concursos públicos, e eu tenho uma dica de ouro para você. Então fica até o final aqui que eu vou dar uma dica de ouro sobre FGV e eu vou revelar o segredo do porquê que os nossos alunos foram extremamente bem na primeira prova do ENAM, o Exame Nacional da Magistratura, em uma prova que ninguém, a rigor, ninguém sabia exatamente como seria, nós já sabíamos. E por quê? Porque nós temos contatos? Não, porque a gente mapeia provas do FGV desde 2003. Nós sabíamos que a FGV cobraria a mesma coisa de sempre. Mas fica até o final que eu vou dar essa dica para vocês aqui sobre o FGV, para quem vai fazer o ENAM ou vai fazer qualquer outra prova FGV, tá bom? Nós temos também a Lei da Uso Capião Agrária, temos também a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, essa nem se fala, né? A PNMA, uma lei muitíssimo importante, extremamente relevante, sempre cai a mesma coisa, tá? Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei do Zoneamento Industrial. Eu aposto, pessoal,
aposto que 99,9% dos concurseiros não estudam essas leis. Por óbvio, né, assim, a rigor, poxa, por que eu vou perder tempo lendo isso? A probabilidade de cair é mínima, e eu vou perder muito tempo lendo, exatamente. Se o concurseiro tentar ler essa lei inteira, vai perder tempo. E eu aposto que vai errar na prova. Agora, de uma forma mapeada, estudando apenas aquilo que efetivamente caiu no concurso público, não tenho dúvida, vai acertar, vai gabaritar com muita tranquilidade, tá? O que mais? Lei do parcelamento solo urbano, aqui jamais para o direito urbanístico, né? Essa lei pode aparecer dentro de direito ambiental também. Eu tenho algumas provas que fazem uma divisão ali em direito urbanístico, lei extremamente relevante. O que mais? Lei de proteção à fauna, também conhecido como Código de Caça Brasileiro, também está mapeado ali. E também nós temos as normas gerais de direito agrário e também o Estatuto da Terra. As normas gerais de direito agrário aqui, sobretudo, é relevante para quem vai fazer a prova de procurador da República, tá? Mas sempre os mesmos dispositivos, pouquíssimos dispositivos. Essa lei aqui dá para estudar, matar ali os dispositivos que são os mais cobrados em coisa de 5 a 10 minutos, tá? Que mais? Código Florestal também, por óbvio, Código Florestal também tá ali. Que mais? As resoluções do CONAMA, eu já disse para vocês. Também estão atualizados, tá, pessoal? Todas as súmulas de direito ambiental, já estão mapeadas, a nova edição, já está tudo ali para vocês. Que mais? Jurisprudências mapeadas de direito ambiental. Pessoal, aqui a gente sabe, né? Bom, nós que acompanhamos e mapeamos concursos públicos desde 2000 e... Nossa, eu não consigo, perco até a conta, é mais de uma década mapeando concursos públicos, tá? A gente percebe de uns 7 anos para cá, existe uma tendência, assim, uma busca de cobrar também a jurisprudência, tá? E súmulas também. E as jurisprudências que normalmente são cobradas, quais são? O que a gente tem que ter em mente? Pessoal, a prova objetiva nos concursos públicos, magistratura, Ministério Público, procuradorias, defensorias públicas, cartório, exame da OAB, delegado de polícia, as provas objetivas, como o próprio nome já diz, ela é objetiva. Então, o que deve ser feito? Evitar, o examinador sempre busca o quê? Evitar que as questões tenham duplicidade de resposta, o que normalmente a gente costuma ver em situações, temas doutrinários ali, às vezes tem uma discussão doutrinária a respeito de determinado tema. Poxa, Daniel, mas de vez em quando aparece isso, aliás, de vez em quando não, é comum, às vezes aparecer o examinador cobrar uma questão ali que tem duas correntes. A gente sabe que, na verdade, isso não deveria acontecer. Tá? Por quê? Porque é uma prova objetiva. Se a determinada questão ela tem duas respostas, duas correntes, 3 correntes, 4 correntes, essa deveria ser uma questão que teria que ser explorada na prova dissertativa. Agora, até abrindo um aspas aqui, abrindo, aliás, um parênteses, nós temos também os nossos alunos, eles já sabem, a gente até, né, a gente não divulga tanto isso, mas os nossos alunos têm acesso às provas discursivas, às questões discursivas, com as respostas oficiais das bancas examinadoras. E por que isso é importante? Porque ali nesse material de discursivas com respostas oficiais, o aluno vai ter exatamente a noção de como a resposta deveria ser construída. E como que eu sei disso, Daniel? Porque o próprio examinador deu aquela resposta, tá? Então ali você vai ver a questão que caiu na magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria, Delegado de Polícia, vai ver ali e como que o examinador queria a resposta. Isso é extremamente relevante. Muitas vezes o examinador não traz a resposta oficial que ele queria.
É claro que a gente também seria necessário que todos os concursos públicos tivessem começassem a utilizar o mesmo parâmetro, né? Liberar todas as respostas oficiais, os parâmetros de resposta. Mas a gente sabe que em alguns concursos isso não acontece. Em outros concursos, ao invés do examinador trazer e publicizar e divulgar a resposta oficial, ele vai publicizar o quê? A abordagem esperada da questão. Então ele vai colocar assim, vai colocar em tópicos, por exemplo, o que deveria ser abordado na questão. Isso tudo se encontra no método Direito para Ninjas. Nós temos um módulo específico que está sendo construído paulatinamente com as discursivas com respostas oficiais das bancas examinadoras. É um módulo bônus e também é liberado, para quem não é nosso aluno, é um módulo que é liberado apenas depois de um tempo, tá? Mas é extremamente relevante. Bom, voltando aqui aos lançamentos de hoje e falando da jurisprudência que aqui a gente estava comentando, então os concursos públicos, eles têm esse caráter objetivo, eles tentam, então eles devem manter esse caráter objetivo, tá, de avaliação do candidato. Então, normalmente, quais são as jurisprudências que são cobradas? Normalmente são súmulas, porque a súmula nada mais é do que a cristalização de uma jurisprudência em um determinado sentido, né? Então, essa súmula, quando a jurisprudência ela se cristaliza, ela se torna, ela se densifica, ela se torna, então depois é possível ser aprovada como uma súmula, tá? E dentre as jurisprudências também, então as súmulas são bastante cobradas em concurso público, é óbvio, até mesmo porque ele traz esse caráter objetivo, tá? Tanto as súmulas vinculantes quanto também as súmulas comuns, as ordinárias, tá bom? São bastante cobradas. Mas tem uma coisa, não são todas as súmulas que são cobradas. Até porque muitas súmulas, inclusive as do Supremo Tribunal Federal, muitas delas já não têm nem mais, já estão totalmente superadas, porque muitas delas foram aprovadas, inclusive, antes da Constituição de 88. Então, você que está estudando, pega a súmula do Supremo Tribunal Federal ali no Vademécum e tenta ler tudo, pode ter certeza que está estudando errado. Você não tem que saber exatamente quais são as súmulas que estão com status de validade, não foram superadas, e também aquelas que não foram canceladas. E dentre estas que têm a validade, que se coadunam também com a nova Constituição, a Constituição de 88, quais dessas são as súmulas que são as mais cobradas em concurso público? E eu posso garantir para todos vocês, são sempre as mesmas súmulas. Tem súmula, Daniel, tem súmula do STF que não cai nunca? Sim, tem. Tem súmula do STJ que não cai nunca? Sim, tem. Daniel, como que você pode ter tanta certeza disso? Porque faz mais de 10 anos que a gente faz mapeamento. Nós mapeamos mais de 160 mil alternativas de concurso público. E olha só que interessante, são mais de 160 mil alternativas de concurso público. Nós não mapeamos apenas a alternativa correta, nós mapeamos todas as alternativas. Então, se a questão tem 5 alternativas, nós mapeamos todas elas. Por isso também que é comum no método de Direito para Ninjas, quando você está estudando um material, de repente você vai se deparar com um determinado dispositivo que possui ali um mapeamento mais de uma vez, né? Quer dizer, uma determinada questão que serviu para mapear vários dispositivos. Então, você vai ver, de repente, uma questão X no artigo 1, a mesma questão X no artigo 135, por exemplo. E isso acontece, isso repete por quê? Porque nós mapeamos cada alternativa e não só a alternativa correta. Por isso que nosso mapeado também é um grande diferencial. E não tem em nenhum lugar. A gente até fala que o Direito para Ninjas virou um atlas para concurso público. É obrigatório. Deveria ser obrigatório para todo concurseiro. Porque não me entra na cabeça como que você vai estudar para concurso público sem saber exatamente se aquilo efetivamente está caindo no seu concurso ou não.
Hoje a gente pode, sem um material para você ver isso. Ah, Daniel, mas eu vou fazer mapeamento. Beleza, pode fazer o mapeamento. E é importantíssimo que faça o seu próprio mapeamento. Como é que você faz isso? Fazendo muitas questões. E mapeie ali no seu código. Só que para você ter um volume de dados para efetivamente dizer, olha, esse dispositivo cai ou esse dispositivo não cai, você tem que fazer isso por muitos anos. Então, você que quer ser aprovado, né, com um curto período de tempo, e a gente fala também curto no direito, né, nas carreiras jurídicas, num curto período, entre 1 ano, 2 anos, isso é um curto período. Você vai perder tempo fazendo isso? Eu acho que não vai ser muito produtivo. Eu acho que você vai atrasar bastante. Se você tentar fazer isso sozinho, você vai atrasar bastante sua aprovação. Até porque é impossível fazer um mapeamento como o nosso aqui em poucos anos. É impossível. Nós fazemos isso há mais de 10 anos. Todos os dias. Todo santo dia. E por isso que nossos alunos estão indo muito bem nos concursos públicos, tá? Bom, voltando aqui para as jurisprudências. As jurisprudências, então, a gente falou, as súmulas são importantes também, porque trazem esse caráter objetivo, tá? E com relação às jurisprudências, as que são mais importantes, quais são? Tá? Principalmente temas de repercussão geral. Por quê? Em razão da força dos precedentes judiciais. Então, é importante estudar os temas de repercussão geral, as teses de recursos repetitivos, em razão exatamente desse caráter, dessa força dos precedentes judiciais, tá? E em relação especificamente a quem tem que estudar também direito do trabalho, nós temos também as OJs do TST, as orientações jurisprudenciais do TST, também completamente mapeadas. As OJs são gigantescas, né? É gigante o número de OJs, mas são sempre as mesmas OJs que são cobradas. E da mesma forma, os temas de repercussão geral também do Supremo Tribunal Federal, assim como as teses de recursos repetitivos, são sempre os mesmos, os mais cobrados. É claro que quando a gente fala também de jurisprudência, é necessário também que todo concurseiro que realmente esteja afinado, esteja comprometido com o seu objetivo, ele sabe também que ele precisa acompanhar, por óbvio, as recentes decisões dos tribunais superiores. Isso é inevitável. Ah, mas como que a gente vai fazer mapeamento disso? Não tem como fazer mapeamento disso, porque são novidades, né, pessoal? Então, sempre é necessário se manter atualizado com o que está sendo decidido, principalmente aqueles julgados que são mais polêmicos, que estão mais na mídia ali, ou que estão sendo discutidos no âmbito de cada instituição, de repente está sendo discutido no âmbito da magistratura, ou sendo discutido no âmbito do Ministério Público, ou da Defensoria Pública, ou alguma tese dentro ali da Procuradoria, dos delegados de polícia, da Polícia Civil, da Polícia Federal, é necessário saber isso, tá? Bom, mas com relação aos mapeamentos dos temas de repercussão geral, das teses repetitivas, também todas estão absolutamente mapeadas, e as novas edições, inclusive as novas edições das súmulas e da jurisprudência, nós liberamos, se eu não me engano, nós liberamos no começo da semana ou no final da semana passada, tá? Então, hoje nós subimos as novas edições da legislação mapeada de direito ambiental. A gente está fazendo as atualizações de todos os módulos, né? E acompanhando também todos os concursos que estão sendo realizados. Então, os que estão sendo realizados, a gente faz o mapeamento e leva o mapeamento de todos os concursos para os senhores ali dentro da plataforma, tá? E é o seguinte, aqui é uma coisa muito interessante. Falando até de mapeamento de concursos, nós, semana passada, terminamos o mapeamento, não sei se foi semana passada ou no começo desse mês. Nós terminamos o mapeamento do Exame Nacional da Magistratura, da reaplicação de prova que foi feita em Manaus, tá? Então, nós mapeamos o primeiro ENAM, Exame Nacional da Magistratura, inclusive nós tivemos mais de uma centena ali de alunos aprovados no Exame Nacional da Magistratura. Daqui a pouco eu vou falar o pulo do gato que nós tivemos aqui para preparar o material para os alunos e orientamos os alunos de uma forma para que eles conseguissem fazer essa prova. Então, nós mapeamos o ENAM, o primeiro ENAM, e mapeamos também
a prova, a reaplicação da prova que aconteceu em Manaus, no Amazonas, beleza? Bom, olha só que interessante. O ENAM. Então, essas duas provas, as duas provas do ENAM estão mapeadas. E muitos concurseiros têm entrado em contato com o método Direito para Ninjas, perguntando assim, então, quando que vai lançar o reta final? Pessoal, sem brincadeira, se você já está pensando em reta final e acha que reta final vai servir para sua aprovação, você está muito enganado, pessoal. Você tá prestes ou se você já não está colecionando reprovações, você está prestes a ficar colecionando reprovações. Não fiquem viciados em retas finais. Se preparem a contento, se preparem corretamente, tá? Então, reta final, vai ter reta final? Para não vai. E a gente, olha só, o reta final que a gente sempre libera é um material mais enxuto, mais reduzido, mas que a gente libera uns 30 dias antes da prova, que é para bater o olho, para aquele aluno que já está estudando, já está vindo embalado, já vai bater o olho para estudar. E você não precisa de reta final para estudar para o ENAM. E não precisa nem de reta final para estudar para o ENAM com o método Direito para Ninjas. Por quê? Porque nós já mapeamos o ENAM, pessoal. O ENAM já está mapeado. O primeiro ENAM e a prova reaplicada já estão mapeados em todas as edições, em todos os mapeados, em todos. Os mapeados na legislação, nas súmulas, na jurisprudência, de todas as matérias. Nós já fizemos esse mapeamento. Quando a gente for lançar o reta final, o que a gente vai fazer? Uma única coisa muito simples. O editorial do Método Direito para Ninjas vai fazer. Vai enxugar, vai pegar o material, vai apagar os dispositivos ali que caíram em outras carreiras e vai deixar só aqueles dispositivos que foram cobrados. O material vai ficar com pouquíssimas páginas, só isso. Mas já estão mapeados. Mas como é que eu faço para saber, então? Nós temos as legendas ali, pessoal. Nós temos as legendas, tá lá, da prova do ENAM. Eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? Então, tem tudo ali. Já dá para estudar pro ENAM, tá? Então, estude o que caiu no ENAM. Fala, poxa, Daniel, mas o ENAM teve uma prova. Já é possível trazer uma base de dados para falar que a prova vai ser dessa ou daquela forma? E agora, o pulo do gato que eu fiquei de dar para vocês no início da nossa live, tá? Bom, quando foi anunciado o Exame Nacional da Magistratura, muitos cursinhos ali ficaram, né? Poxa, não, que agora eles querem os vocacionados, eles vão trazer uma prova doutrinária, uma prova teórica e tal, e tal, e tal, e tal. Quando nós vimos aqui no Direito para Ninjas que a banca escolhida era a FGV e a prova, desde o momento em que o CNJ decidiu, então, regulamentou e decidiu pela criação do Exame Nacional da Magistratura, nós vimos que o lapso de tempo seria muito curto, menos de um ano, e foi escolhida logo a FGV. A primeira coisa, o primeiro alerta já disparou aqui. Falei, pessoal, o que vai acontecer? A FGV vai utilizar o mesmo banco de dados, os mesmos dispositivos. Não deu outra. O que vocês viram? Quem fez o ENAM percebeu o quê? Uma prova legalista. Legalista. Muita lei seca, tá? Teve jurisprudência também, teve súmulas, mas o grosso ali foi lei seca. Então, quem ficou estudando, vou estudar por PDF, vou estudar por doutrina, se deu mal. Eu vi várias pessoas depois que entraram no método Direito para Ninjas, que com esse problema, poxa, eu caí lá na conta, eu tive, fui estudar doutrina, aí chega, vou estudar direitos humanos, aí começa a estudar doutrina. Pessoal, vai rodar de novo. FGV
A gente falou, FGV vai cobrar a mesma coisa. Aí olha só que interessante. Desculpem. No primeiro material de reta final, aí eu digo até como uma... muitos alunos vão assistir esse vídeo também. No nosso primeiro material de reta final, alguns alunos criticaram, porque falaram assim, olha, tá um material grande. Por que estava grande? O que nós fizemos no reta final? Nós selecionamos então, todas as leis, todos os dispositivos, artigos, incisos, parágrafos, que já foram cobrados no FGV, pela FGV. E isso é o ideal. Para o aluno que está realmente com a gana de passar e quer conquistar o objetivo, ele não está preocupado com o tamanho do material. Até porque o tamanho do material, de uma forma muito estratégica, vai estudar muito rápido do que ficar tentando descobrir o que eventualmente pode cair e estudar no Vademecum. Então, o que a gente fez? Selecionamos, então a gente elaborou um reta final com tudo que tinha caído nas provas do FGV desde 2003. E isso significava que, ali no material de reta final, você encontrava FGV, que tinha cobrado artigos ali na OAB, para a Procuradoria, para a Defensoria, para delegado, para uma série de outros concursos. E a gente percebeu, os alunos também assustaram um pouco ali, né? Porque era um reta final, ninguém sabia como era o exame da Nacional da Magistratura e tal. E eu falei, não, pessoal, vamos fazer o seguinte, então, nesse reta final, vamos deixar só os dispositivos que caíram na magistratura organizada pelo FGV. E mesmo assim, pessoal, mesmo assim, caíram os mesmíssimos dispositivos. Agora, o que eu falo? Por que é importante para quem está estudando ali para concursos em que a banca é FGV, ou vai fazer o ENAM também, estudar questões que caíram não só na magistratura, na FGV organizada, tá? Na prova da magistratura organizada pela FGV, mas também em outras carreiras, pessoal. A gente está percebendo, que o FGV tem sido uma escolha nos últimos anos ali, uma escolha, e está ganhando cada vez mais espaço, fazendo questões, né, organizando concursos públicos. Não só organizando, muitas vezes criando, fazendo as provas, né, na maioria das vezes fazendo também as provas, sobretudo de primeira fase, as provas objetivas. E, pessoal, é sempre o mesmo banco de dados. Por que o nosso material também mapeia a OAB? O nosso foco não é a OAB, nosso foco são as carreiras jurídicas. Mas por que tem a OAB ali? Por um motivo muito simples. Para quem está antenado e já quem está maduro no estudo, sabe muito bem disso. A FGV, ela faz o exame unificado da OAB desde 2003. Desde o segundo exame unificado da OAB, a FGV faz a prova. Só o primeiro que foi feito pela CESP, ali do exame unificado da OAB. O restante é FGV, e isso significa que o banco de dados deles é robustíssimo, é muito robusto. E eu posso garantir, são sempre os mesmos dispositivos. Eu vou falar mais perto aqui. São sempre os mesmos dispositivos. Escutaram? São sempre os mesmos dispositivos. Pessoal, sabe quantos anos eu falo isso para os alunos? Há muito tempo. Há muito tempo. São sempre os mesmos dispositivos. Então, por isso que é importante. Se você vai fazer o OAB, se você vai fazer o ENAM, prova da magistratura, faça, estude os dispositivos que caíram no ENAM. Por óbvio, agora a gente tem essas últimas, essa primeira prova mapeada, inclusive a reaplicação. Inclusive, na prova de reaplicação, teve dispositivo que caiu também, de novo, caiu na primeira prova e caiu na reaplicação. Tá? Então, para mostrar para vocês a importância disso. Estudar de uma forma mapeada.
Vocês não vão conseguir fugir da lei seca. Primeira fase é lei seca. Tem que estudar a lei seca também. Tem que estar afiado. Tem que estudar aquelas leis que ninguém vai estudar. Sabe a lei de, como eu disse, da Política Nacional dos Recursos Hídricos, a Política Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro? Isso vai fazer diferença. Isso vai fazer você, aliás, isso vai fazer você ser aprovado entre os primeiros lugares. Tá? E você vai conseguir realmente avançar em todo o edital, ver tudo que está no edital, tudo, porque você não vai pegar, por exemplo, a lei da sociedade anônima e ler ela de cabo a rabo. Você vai ler o que importa. E aqui é muito interessante, a gente tá falando aqui, a gente abrindo parênteses, falando da lei de sociedade anônima, quem gosta de direito empresarial, né? E é uma matéria que é totalmente relegada e é estudada de forma errada. O aluno vai estudar, por exemplo, as sociedades anônimas, então quando ele começa a estudar direito societário ali, está estudando direito societário, fala se não é assim. E aí começa e chega a sociedade anônima. Chega na sociedade anônima, ele começa a ler ali, então os tipos, sociedade anônima aberta, sociedade anônima fechada, qual que é a regrinha aplicada aqui com relação ao nome empresarial. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais ou menos, só na parte conceitual aqui dos valores mobiliários, o que é ação, o que não é ação, quais são os tipos de ação, coisas muito superficiais, mas ficam apenas na doutrina. Só que não estudam a legislação, a lei de SA, e são sempre os mesmos dispositivos. Aí o aluno das duas uma. O concurseiro ele costuma fazer o seguinte, ele faz assim, ó. Bom, eu não vou ler a lei de sociedade anônima, por quê? Porque é uma lei gigantesca, e é realmente gigantesca. Se cair sociedade anônima, eu vou tentar chutar ali. Tem esse tipo de concurseiro. Tem o outro tipo de concurseiro também que vai fazer o seguinte: não, quer saber? Eu vou ler toda a lei, vou ler ela de cabo a rabo, vou separar uma semana para ler lei de sociedade anônima, porque vai demorar mais ou menos uma semana para ler. E vou ler ela de cabo a rabo, ou vou ler em 3 dias ali de cabo a rabo. E aí vai fazer questão, o que vai acontecer? Vai errar pelo menos 80% das questões. O outro aluno, o outro concurseiro, ele vai fazer o seguinte: quer saber? Eu vou dar uma estudada só no início da lei, que normalmente é o que o professor de cursinho passa ali, que é os tipos de sociedade anônima, a questão do nome empresarial, e só. O que vai acontecer? Vai levar chumbo. Porque aí na prova dele, o que vai aparecer? Acordo de acionistas, debentures. Poxa, professor, mas isso é muito difícil. Eu vou ter que estudar, vou perder tempo estudando isso na doutrina. Não, isso é fácil. É sempre o mesmo tema, sempre os mesmos dispositivos com relação ao acordo de acionistas, os mesmos dispositivos com relação às debêntures que caem em concurso público. São sempre os mesmos. Então, como é que os nossos alunos estudam a lei de SA? Somente os dispositivos que foram mapeados. E como é que a gente pode dar tanta certeza que serão sempre os mesmos? Pelo volume do nosso banco de dados, que nenhum lugar tem no Brasil. O volume é gigantesco. E nós conseguimos afirmar categoricamente, são sempre os mesmos dispositivos, tá? Então, o FGV não foge esse padrão. E muitos alunos que fizeram um estudo, inclusive, mais aprofundado ali, das provas do FGV, fazendo outras carreiras, então saem dando risada e tem muita facilidade. Na prova do FGV, eles também têm uma característica, a FGV tem uma característica bem importante. Normalmente os alunos, e também mesmo aqueles que vão muito bem nas provas objetivas, têm dificuldade na prova da FGV. E por que eles têm dificuldade na prova da FGV? Porque a prova da FGV, ele começa trazendo uma casuística. Ele conta um casinho, ele conta um probleminha. Ele traz ali uma contextualização, mas a resposta sempre na lei seca. E isso
é uma peculiaridade do FGV, que para aquele concurseiro que realmente está comprometido, que leva em conta as instruções gerais que nós trazemos ali que a gente traz ali no método, né, de estudar também a banca, não só a carreira. É importante a banca, não só a carreira. E nessa prova do Enem foi muito relevante isso, porque ninguém sabia como seria a prova. Nós sabíamos, aliás, nós apostávamos muito, 90% das nossas fichas, de que não ia ter surpresa e a FGV ia utilizar também o mesmo banco de dados, não ia ser diferente. E esse foi o resultado. Nós tivemos um excelente resultado dos alunos, muitos alunos aprovados, os nomes até dos alunos aprovados estão lá no nosso site, direitopraninjas.com.br, se você quiser dar uma checada lá. E no próximo Enem, nós, com certeza, pelo volume de pessoas também entrando no método de direito para Índias, nós temos certeza que a gente vai bater de novo outros recordes aí, tá? E nós vamos disponibilizar, sim, para os nossos alunos também, um reta final para esse Enem 2. Mas, de novo, não espere o reta final, porque o mapeamento já está feito dentro do método de direito para Índias. Já está tudo mapeado ali, pessoal. É só estudar nas legendas ali o que caiu no Enem, o que apareceu no Enem ou o que apareceu nas provas da FGV, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês um exemplo aqui. Deixa eu ver, compartilhar tela, papapá. Compartilhar tela, vamos ver se eu consigo, se eu abro aqui. Vou abrir a lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, pessoal, porque eu quero mostrar para vocês como é importante, tá? Como é importante estudar aquelas leis que aparecem, que você, primeiro, se você não está lendo o edital, quando sai o edital do seu concurso, você não leu o edital inteiro, você está bem errado, tá pedindo para reprovar. Leia inteiro o seu edital. Saiba tudo no seu edital ali. Então, se tem a data da prova, se ali, se eventualmente já marcaram para levar caneta azul, caneta preta, quando que vai ser, se tem um cronograma de provas, da de primeira fase, segunda fase, tudo mais. Então, leia o seu edital e, principalmente, olhe o seu edital conteúdo programático. Separe o conteúdo, seu conteúdo programático separado ali e vá riscando cada um dos temas que você for estudando. Não deixe de estudar nenhum tema. Outro exemplo. O aluno vai fazer a prova do Ministério Público do Estado de São Paulo, que inclusive vai sair, tá? Que inclusive vai sair aqui no Estado de São Paulo. Se eu não me engano, são 75 vagas que serão aprovadas. E aí, o aluno vê ali no edital a lei que trata dos direitos das pessoas portadoras de transtornos psiquiátricos, a lei antimanicomial. O que o aluno faz? Não estuda essa lei. E essa lei, ela despenca no Ministério Público do Estado de São Paulo. Ela, literalmente, ela despenca. Inclusive, em provas do Ministério Público. Se eu não me engano, na prova do Ministério Público de Minas Gerais também, tá? Então, é uma lei muito curtinha, uma lei tem uma página e ela despenca. O que você vai fazer? Pega o seu edital e vai ticando cada assunto. Não deixe de estudar nenhum assunto. Daniel, mas como que eu vou saber o que é relevante e o que não é relevante? Poxa, pegou o edital. Ah, tá aqui, ó, a lei das pessoas portadora dos direitos das pessoas portadoras de transtornos psiquiátricos. Lei antimanicomial. Deixa eu ver se essa lei cai. Entro lá na plataforma do Método Direito para Ninjas, vou lá na pastinha específica, coloco buscar, pego essa lei e primeira coisa que eu vou fazer com a lei, vou passar o olho. Deixa eu passar o olho na lei inteira. Deixa eu ver quais são os títulos, deixa eu ver quais são os capítulos, para que você tenha uma visão panorâmica aqui, inclusive das taxonomias
dos títulos, dos capítulos, que normalmente eles trazem o quê? Nas naturezas jurídicas de determinados institutos. Passa uma olhada, passa o olho. E aí, beleza, passei o olho. Ah, identifiquei, tem alguns dispositivos aqui que caem, outros que não caem. O que você vai fazer? Vai estudar aqueles que caíram já na prova. Foque o estudo naqueles que são cobrados, que foram cobrados. Por quê? Porque eles serão cobrados novamente. Ah, eu faço o Ministério Público. Veja os dispositivos que caíram no Ministério Público. São Paulo, Minas. Ah, eu faço magistratura. Veja os dispositivos que caíram na magistratura. Ah, Daniel, mas tem aqui da defensoria, também de procuradorias. Você pode ou não utilizar eles. Eu recomendo que utilize. Por que também esse mapeamento? Sobretudo quando há um distanciamento entre as provas demoram muito para ser realizadas, e de repente, um exemplo, a CESP foi escolhida para fazer uma prova da Defensoria Pública. Vamos pensar que é amanhã, tá? Amanhã. E aí, depois de amanhã, a CESP também vai aplicar uma prova da magistratura. Então, é muito relevante que você veja, pelo menos passe o olho, se aquilo que caiu naquela prova anterior, ainda que seja da Defensoria Pública, se tem alguma pertinência ou não com a sua prova. E como é que você vai ver isso? Olhando os mapeados ali, você vai perceber. Você vai perceber assim, ó, e é muito comum, pessoal, muito comum. CESP, 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 os mapeamentos, né? CESP, 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 CESP Magistratura, CESP ENAM, quer dizer, CESP Magistratura, CESP Defensoria, CESP Procuradoria, CESP Delegado de Polícia, tudo mesmo. Isso que significa o quê? As bancas utilizam o mesmo banco de dados, tá? Então, vamos embora. Deixa eu abrir para vocês aqui, deixa eu apresentar para vocês. Vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Janela. Resoluções. Tá aqui. Bom, vamos lá. Tá aqui, ó. Política Nacional dos Recursos Hídricos. Tá? Um exemplo aqui, um exemplo bem singelo para vocês. Eu falei para vocês no começo da live, essa é uma lei importante. Não releguem, estudem tudo, vão ticando ali. Então, apareceu no edital, entro lá na plataforma do Método Direito para Ninjas. Poxa, deixa eu ver isso aqui. Vou baixar essa lei, deixa eu ver o que caiu. Estude. Agora vamos lá. Então, 99% dos concurseiros não vão estudar essa lei. Não vão. Uns não vão estudar, outros vão tentar ler tudo, tá? E vão errar. Agora, o nosso aluno, o aluno atento, o aluno estuda de forma mapeada, vem aqui e só vai dar risada. Por quê? Porque vai estudar apenas os dispositivos que caíram na sua prova. Então, aqui nós temos, pessoal, nós temos aqui, ó, todo o material, todo o mapeamento do Direito para Ninjas, nós temos um sistema de legendas. Então, nós temos aqui as dicas, nós temos os dispositivos que foram cobrados na magistratura, nós temos os dispositivos que foram cobrados no Ministério Público, os dispositivos que caíram na Defensoria, na Procuradoria, Delegado de Polícia, concurso de cartório e também na OAB, tá? Então nós temos o sistema de legendas e nós temos também o quê? Nós temos uma seleção de súmulas relacionadas e muitas dicas aqui que nós damos aqui também para os alunos, dicas pontuais, quando é necessário entrar em algum tema ali, ou alguma dica de recurso mnemônico, ou alguma dica doutrinária que é necessária para uma melhor contextualização, tá? Então vamos lá, vamos iniciar. Olha só,
Olha só que interessante, ó. Primeiro, aqui já no primeiro artigo da lei, da Política Nacional dos Recursos Hídricos, aqui os fundamentos. Então a gente vai descendo. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é o ouro. Então nós temos aqui o artigo 1º. Olha isso. Quantas vezes isso aqui foi cobrado, pessoal? Olha isso aqui. Percebam quando eu falei, olha, CESP, 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 ó, Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público, Procuradoria, Magistratura, e olha só como é importante também, ainda que seja de outra carreira, a banca é a mesma. Então, olha, CESP, 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 então, CESP, Ministério Público, Procuradoria, olha lá, FCC, Consuplan, aqui é a banca própria, né, da Magistratura Federal. Nós temos as situações também, as bancas próprias da Magistratura Federal, também acontece no Ministério Público de São Paulo, que é uma comissão própria que faz a prova, só que também caem sempre os mesmos dispositivos, tá? Sempre os mesmos dispositivos, as mesmas súmulas e as jurisprudências. Eu até canso de falar isso, para os alunos, que cai sempre a mesma coisa. E, pessoal, o único lugar que você vai encontrar isso, onde é? Aqui no método. O único lugar. Não tem mais nenhum lugar isso aqui, tá? Isso aqui é o ouro. Olha isso. Magistratura, Ministério Público, Procuradoria, Delegado, Ministério Público Federal, Ministério Público, Procuradoria. Então, vamos pensar que você está estudando para delegado de polícia. Você tá lá no seu edital, essa lei. Você vai dar uma olhada aqui e fala, poxa, essa aqui é uma lei que esse dispositivo ele cai muito para delegado? Não. Olha só, apareceu uma vez em 2016 a FUNCAB no Pará, uma única vez. Então vai ficar perdendo tempo com esse dispositivo? Também não, né, pessoal? Agora, você vai fazer Ministério Público. Esse dispositivo ele é importante para você? Muitíssimo importante para você. Vai fazer magistratura, é importante também para você? É muito importante para você. Olha lá, deixa eu dar até um zoom aqui, ver se eu consigo dar um zoom para melhorar. Então, ó, magistratura. E aí, o que você faz? Poxa, aqui é outra dica também que eu vou dar para vocês. Daniel, eu preciso fazer todas, cada um desses mapeamentos, pessoal, ele tem um hiperlink, tá? Para você ver a questão, como é que foi cobrado na prova. Eu preciso ver todas as questões, fazer todas as questões? Absolutamente não. Por isso que a gente fala sempre lá, entrou no método de letrinhas, leia o manual de instruções. É para fazer sempre questão? Não. Erro muito comum, muito comum. O que o concurseiro faz? Vou fazer muita questão do que eu já sei. Então chega lá, está estudando a lei de drogas. Chega lá no parágrafo 4º do 33, faz todas as questões ali que estão mapeadas no parágrafo 4º. Só que esse concurseiro ele já sabe tudo, absolutamente tudo sobre tráfico privilegiado. Ele nunca erra nenhuma questão, ele não precisa mais ficar fazendo questão. Faça questão de algum dispositivo legal que você nunca viu. Se você já domina aquele dispositivo, passe para frente, avance na matéria, não tenha medo de errar. Faça questão do que você ainda não viu ou do que você mais erra. O que você acerta, o que você já tem domínio, não precisa ficar fazendo questão. Então vamos pensar que você já estudou essa lei muito de Política Nacional de Recursos Hídricos. Você vai ficar perdendo tempo fazendo todas as questões aqui? Óbvio que não. Passa para frente. Agora, poxa, tem a ver com o concurso que eu quero aqui. É a primeira vez que eu estou vendo isso aqui. Eu nem imagino como é que isso cai. Aliás, vocês podem ver aqui que está tudo destacado onde são normalmente os peguinhas, tá, dos examinadores. Vou ver como é que é a questão. Você vai clicar aqui e você vai ser redirecionado ali. Eu não estou compartilhando a tela, né? Vou ter que compartilhar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar também a outra tela. Espera aí. Vou parar a tela aqui, vou voltar. Vou apresentar de novo aqui. Compartilhar tela. Compartilhar tela, janela. Tá? Janela. Então aqui
Já está compartilhando aqui com vocês? Não, me embananei todo aqui, pessoal. Bom, deixa eu voltar aqui apresentando de novo aqui a lei da política de recursos hídricos, para não me perder. Espera aí. Tá aqui. Eu estou usando esse programa novo aqui para transmissão, e ainda estou me habituando a ele, tá? Bom, mas todos esses itens aqui, eles são clicáveis, e você pode ver a questão, tá? Ele vai remeter ali para o QC, questão de concurso, para você ver a questão. Olha só, defensoria, olha como eu disse aqui para vocês, pessoal, CESP, 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 ó, FMP, FMP, que mais? FMP, FCC, CESP, FMP, CESP, CESP, CESP. Então, esse dispositivo, a CESP gosta desse dispositivo? Muito, muito. Então, vou fazer uma prova CESP. Alguém que está fazendo, prova CESP, organizadora. Faça também as questões ali, veja também os dispositivos que caíram em outras carreiras. O banco de dados é o mesmo, pessoal. Eles vão criar a mesma coisa. Aliás, se você já está habituado a fazer questões de concurso público, eu tenho certeza que você já percebeu isso. Tenho certeza absoluta que é totalmente, são sempre os mesmos dispositivos. Tenho certeza. Se você está habituado a fazer questões ali no QC, que já viu isso. Independente da magistratura, Ministério Público, oficial de justiça, auditor, sempre a mesma coisa. É determinada banca, vai cair sempre a mesma coisa. Olha só, olha o artigo 2º que já traz os objetivos, olha só, onde apareceu, ó, CESP, 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 CESP. Percebam que aqui, olha, não apareceu FGV. Esse dispositivo é importante para FGV? Não, não é relevante para FGV. Olha só, CESP, CESP, FCC, FMP. Olha como essa lei ela é rica e ela é importantíssima. Por isso que eu falo, todas as vezes não releguem nenhuma lei que está no seu edital. Absolutamente nenhuma. Pegou seu edital, abriu, vai lá na plataforma do método, baixa, vou até fechar aqui, pessoal, tá? Para a gente já ir encerrando. Mas, ó, tudo mapeado, ó, para vocês. Tudo mapeado. Olha só, o parágrafo 2º aqui, olha aqui. O parágrafo 2º, ele caiu uma única vez. Agora compara com os outros. Olha quantas vezes caiu, tá? Então tem alguns dispositivos assim, vendo o mapeamento, você percebe que tem alguns dispositivos que você tem que estudar, outros que não. Outros você tem que dar mais ênfase, outros não. Olha só, aqui, ó, o artigo 22, parágrafo 2º, nunca caiu. Olha aqui, o 25, o caput, nunca caiu, o parágrafo único caiu. Ó, esse aqui caiu uma única vez, 2015, 2014, uma única vez. São dispositivos que você não precisa ficar perdendo tempo, tá? Então agora imagina, você tem todo esse poder dentro do método Direito para Ninjas. Você precisa usufruir de tudo isso, pessoal. Pegou seu edital, tem que estudar determinada coisa no dia. Você vai até a plataforma do método, vai baixar a lei. Daniel, posso imprimir as leis do método? Pode, mas eu não recomendo. Por quê? Porque o método de direito para ninjas, ele é vivo, é um material vivo. É um mapeamento vivo, ele está sempre sendo alterado. Então, de repente, você vai gastar uma maior grana imprimindo, e de repente, quando você for no outro dia, você vai olhar no módulo, já tem uma edição nova, tá? Então, assim, pode imprimir? Pode, mas não é recomendável. E não precisa chegar e baixar tudo de uma vez. Faz o seguinte, todos os dias, começou a estudar? Vai lá na plataforma e vê se já tem, se tem determinada edição nova da lei que você vai estudar no dia. Sempre ver se não tem uma edição mais nova, ok? Sempre vejam isso. Fiquem de olho, porque, como dito, é um material vivo. Nós estamos sempre melhorando, sempre mapeando,
sempre inserindo novos julgados, novas dicas, tá? Ele está sempre sendo construído. E por isso que ele é único, único. Então aproveitem todo esse potencial. Sobe lá na plataforma, olha, puxa, eu tenho que estudar essa lei. Estude. E, de novo, estudem tudo que está no edital, pessoal, tudo, tá? Isso vai fazer enorme diferença. Não tenho medo, porque vocês não vão demorar para estudar isso. Vocês vão pegar as leis, mesmo leis grandes. Ah, tem que estudar a lei de propriedade industrial, uma lei gigante, gigantesca. Só que são, sei lá, uns 15 dispositivos que sempre caem no concurso público que estão ali. Sempre os mesmos. E aí sempre, de novo, eu falo, vai ter o concurseiro que não vai estudar essa lei e vai tomar ferro na prova. Vai ter o outro concurseiro que vai tentar ler essa lei integralmente, vai perder dias e dias, vai queimar neurônios tentando entender essa lei e vai tomar ferro também na hora da prova. Agora, tem o nosso aluno, o que ele vai fazer? Ele vai, tem que estudar propriedade industrial, beleza, tranquilo. Não vou ficar perdendo tempo lendo tudo sobre direito de propriedade industrial. E outra, eu também sou professor de direito empresarial, pessoal. E eu falo para os alunos, não precisa perder tempo ficando estudar com profundidade isso. Vai lá na lei de propriedade industrial e leia apenas o que está mapeado. Cai sempre a mesma coisa. Vocês vão ler, enquanto aquele que não leu vai tomar ferro na prova, vai perder uma questão gratuita, ainda que caia uma só, às vezes que nem cai uma questão só, vai muito provavelmente erre, porque ele também vai deixar para fazer essa questão por último, das questões que ele não tem muita certeza e das matérias que ele não gosta, ele já vai estar cansado e ele vai começar a usar também técnicas de chute para tentar fazer alguma coisa. O outro que tentou, leu a lei em toda, só que chegou ali, não vai conseguir também responder. Agora, o nosso aluno, o que vai fazer? Ele estudou essa lei de propriedade industrial em meia hora do dia dele. Ele vai chegar, poxa, viu essa... maravilha. Sempre que eu tenho que revisar a lei de propriedade industrial aqui, eu reviso em meia hora no meu dia, no máximo, e vai arrebentar, vai acertar essa questão. Daniel, mas é uma questão. Tudo bem, mas a gente sabe, quem está realmente estudando para concurso público e está realmente comprometido, sabe que estudar para concurso público é como ganhar uma medalha olímpica na natação. Então, aquele milésimo de segundo faz toda a diferença. Na primeira fase, é uma questão que vai fazer você continuar no certame ou esperar mais 1, ou 2, ou 3, ou 4 anos para sair um novo concurso para você fazer a prova. É uma questão que tirou muitos alunos do tão sonhado ENAM, desse primeiro ENAM, para fazer as provas da magistratura. Então, não sejam humildes. Aproveitem cada questão da sua prova. Aproveitem cada tema do seu edital. Aproveitem tudo que está mapeado ali no Método de Direito para Ninjas. Usem todo o poder que aquilo é o poder. O Direito para Ninjas é realmente o poder para concurso público. É o poder, pessoal. É o poder, tá? Então, vou encerrando aqui. Batemos um papo bastante longo. Na verdade, eu entrei para testar a ferramenta, o programa que a gente está utilizando agora no Direito para Ninjas, para fazer, a gente vai começar a fazer algumas transmissões e também para falar sobre as novidades, as novas edições que já estão no site, já tá tudo disponível, tá bom? E ontem nós tivemos, inclusive, as novas edições, se eu não me engano, foi de direito constitucional, então também tudo, lei da DIN, lei da DPF, lei da súmula vinculante, tudo mapeado e sempre os mesmos dispositivos, tá? Eu não vou cansar de falar isso, até isso entrar na sua cabeça, para que você entenda de uma vez por todas que passar em concurso público não é difícil, é você que complica demais, tá? Então, se você ainda não é nosso aluno, aproveite,
para entrar. Não perca mais, a gente já está na metade do ano, pessoal. A gente já está na metade do ano. Eu venho falando isso reiteradamente. A gente já está na metade do ano. Então aproveite para entrar e salvar ainda o seu 2024, que é bem possível. Tá? A gente vai ter, logo, logo a gente vai ter o Enan, logo, logo a gente vai ter, se não me engano, vai ter Procuradoria em Goiás, vai ter também MPMG, vai ter MP São Paulo. Então fiquem atentos, estudem, aproveitem para entrar. A gente já está na metade do ano, tá na hora, tá bom? Então contem com a gente sempre, sempre, sempre. Se você ficou com alguma dúvida, entra lá no nosso site também, clica e para você conversar no horário comercial ali com alguns dos nossos consultores para tirar todas as dúvidas que você porventura possa ter. Também aproveite para entrar lá no site, baixar, nós temos algumas amostras gratuitas ali para vocês. Se tiver alguma legislação que você queira ver que não esteja ali como amostra grátis para você, entra no nosso site, fale ali no WhatsApp com com o nosso time de atendimento, que aí eles vão passar para você a lei que você precisa para que você seja efetivamente convencido e venha para o lado da força dos vencedores, tá bom? É isso aí. Uma excelente noite para vocês, pessoal. Um excelente final de semana. Fica com Deus e até semana que vem com novas novidades ali no Direito para Ninjas. Então, tchau, tchau.